Bem, primeiro a gente quer dizer, né, que a gente está apresentando aqui como um grupo, mas na verdade a gente entende que é uma linha de pesquisa, né, que a gente se juntou pela afinidade e aqui está trazendo alguns trabalhos que a gente fez entre 2020 e 2021. Acho que pontualmente tem alguns que foi antes, mas como vem também com a temática de interesse, aí a gente citou alguns, tá? E aí a ideia é trazer o que Disseu traz como proposta, que é apresentar os trabalhos que foram executados e o que a gente tem de perspectiva a médio, a curto, médio e longo prazo, digamos assim. Então, hoje, esses trabalhos a gente desenvolveu coletivamente, tem alguns individuais, mas a gente traz como grupo, como eu disse, pela relação do tema de interesse. Então, é Asli, Anete, Cecília e Dani. Então, a gente começa com alguns trabalhos de orientações, com orientações do GEPEN, em projetos universais e PIBID. E aí, como a Anete chegou, ela pode falar melhor, porque ela coordenou algum desses trabalhos junto com Cecília, né? Um desses citados aqui. Pronto. Bom dia a todas e todas. Esses projetos do PU, do PIBID, foram projetos que a gente desenvolveu com os estudantes da licenciatura e também tiveram alguns estudantes do ensino médio. Então, Dica Mate Inclusiva foi um material que a gente propôs dentro de Formar Vidas, que tinham dicas voltado para estudantes surdos, né, dicas de matemáticas para estudantes surdos, que a gente fez um projeto, mas não ampliou, mas foi um projeto inicial. O PU, como todos aqui que participaram, né, teve início, mas não teve a finalização em função da pandemia, então foi algo que ficou ainda aberto. CS, o outro é o seu. Não, é isso. O PU que a gente fez também, ele não teve um fechamento, né? Todos os PUs não tiveram um encontro de contemplação final, mas foi uma proposta também com os estudantes de licenciatura, com a professora Moema também, no qual a gente elaborou um projeto de curso, né, de matemática base. A gente fez no Moodle, né? Está lá um projeto de apoio ao CIF, né? Então, nós fizemos módulos nos quais a gente contemplava alguns conteúdos dos anos finais do ensino fundamental. Esse daqui é a oficina sobre criar, usar, estudar e confiar. O desafio de ensinar estudantes, né, cegos e baixa visão foi desenvolvido agora dentro do PIBID, em parceria com o professor Renato, que atua como professor tipo AE no Carneiro Ribeiro, é nosso parceiro. Então, ele desenvolveu isso com os estudantes, com os bolsistas PIBID. Nossa, agora desse projeto de 2020-2021. E aqui a gente também está trazendo a questão dos TCCs, né, que foram desenvolvidos dentro da licenciatura em matemática, que tiveram esse viés também dentro da proposta de ensino, educação inclusiva. Já foram passados, tem alguns mais recentes, mas esses daqui, inclusive tem alguns também, que a gente vai falar depois lá na frente, que também estão nesse caminho, né, de trazer propostas dentro da educação matemática inclusiva. Pode passar. Esse de acessibilidade, eu fiz parte da banca, que foi de Maiara, né? Foi esse de Maiara? Foi. O de Maiara é o de... esse aí mesmo. Acessibilidade foi de Maiara. Trigonometria, isso mesmo. Isso. E eu também desenvolvi um projeto com essa temática com os alunos do integrado na Semana de Ciência e Tecnologia lá do campus. Isso. A gente apresentou, mas foi antes de 2019, mas é uma temática que eu já trabalho com eles no dia a dia lá da disciplina. Só um destaque, até dentro do que a Asli colocou, a gente está vendo que dentro desses trabalhos, né, tiveram viés tanto para a questão dos cegos, surdos, e também a questão dos deficientes físicos, né, das pessoas com deficiência física. E agora está sendo desenvolvido um trabalho também na área de autismo. Então, a gente está pegando justamente esses espaços dentro da educação matemática inclusiva, da educação inclusiva. Bom, aqui são os eventos que nós participamos do ano passado, então a gente está pegando mais ou menos os eventos da pandemia, né? E esse ano também já tem algumas participações e alguns que vão acontecer também. Então, Vem Brasil foi um evento internacional,
né? Apesar de chamado Vem Brasil, mas teve muita gente de fora do Brasil, foi também já numa modalidade remota. Nós tivemos apresentação de trabalhos que a professora Daniela desenvolveu também, dentro de um TCC, né, com Francileide, e também tiveram trabalhos que foram desenvolvidos do PU, aí também apresentados no Vem Brasil. O ENEMI, o segundo ENEMI, que é o Encontro Nacional de Educação Matemática Inclusiva, esse daqui eu apresentei tanto trabalho também como fui organizadora de mesa redonda, né, de mesa de trabalho de educação matemática inclusiva. Nesse evento, a gente levou o trabalho que eu estou desenvolvendo no doutorado. O 19º EBEM, nós submetemos, né, as 4, a nossa proposta que a gente desenvolveu dentro daqui do departamento, que foram as rodas de conversa. O primeiro Congresso Internacional de Educação Matemática Inclusiva e a segunda jornada de trabalho colaborativo de Educação Matemática Inclusiva, que vai acontecer este ano, também já está participando, tanto apresentando o trabalho também como mediando também mesas. Aí tem as lives que nós promovemos, né, da SBEM, do IFBA, a UNEB de Paulo Afonso, tudo também dessa pegada, nesse viés, Educação Matemática Inclusiva. O webinário Rede Comunica Educação, que foi um evento nacional, a gente levou a proposta da Educação Matemática Inclusiva dentro da questão da diversidade. E o 6º Congresso Baiano de Educação Inclusiva e 4º Simpósio Brasileiro de Educação Especial, que vai acontecer agora em outubro. A gente está levando um trabalho dentro foi desenvolvido com um estudante autista. Foi uma experiência de uma estudante que eu estou orientando para o TCC, que é Delis, nossa estudante da licenciatura. Ela está desenvolvendo um trabalho de TCC na área de autismo. E aí ela está levando uma proposta que a gente desenvolveu com o estudante dela da escola que ela leciona. E se doer bem, a gente está levando a experiência da roda, né? Que foi aprovado, que vai acontecer agora em outubro. Tem até aí, eu coloquei esse slide, né? Eu mexi um pouquinho nele, né? Para trazer um pouco das nossas participações no primeiro seminário do PIBID da residência, né? Tivemos trabalhos aí orientados por Anete e por mim, né? Anete no PIBID, eu na residência, né? A gente também fez parte da comissão organizadora, né? Eu mediei uma das salas, né? Estive aí trabalhando nesse evento. Depois desse evento, tivemos o primeiro seminário PIBID e residência na região Nordeste, né? Onde eu apresentei esse trabalho aqui com Stephanie Ayla, né? Tecnologias digitais, na residência pedagógica, uso de jogos em aulas assíncronas de matemática. Aí eu coloquei aqui o título do nosso trabalho, do EBEM, que foram as rodas de conversa, diálogos para o ensino de matemática inclusivo, né, que escrevi com a Anete, Asli e Cecília. E esse outro trabalho, né, que traz o papel da afetividade em atividades de estágio no contexto remoto, ele surgiu na minha disciplina de estágio supervisionado, né, foi o resultado de um relato de experiência, né, das estudantes Stephanie e Ayla, né, que trabalharam comigo no estágio no semestre passado, e aí submetemos também no EBEM. Tem outro trabalho também do EBEM, que eu não coloquei aqui, que é um trabalho também que eu desenvolvi com o Delis. A gente apresentou a gente dividiu, na verdade, o trabalho em 2 partes diferentes, porque eu ia ficar muito extenso, para esse 19º EBEM também, que é também uma outra parte que a gente desenvolveu de atividade com estudante autista. Tá? As teses de andamento, eu estou me liberando até dezembro, né, da tese, estou na parte final da escrita, e o tema da tese finalmente ficou esse daí, acessibilidade didática, praxeologias matemáticas sobre sequências para surdos, surdas e ouvintes, que é justamente dentro desse viés que a gente desenvolve dentro do grupo, né? A proposta pensada lá desde 2015, quando a gente começou com o GEPEM, e aí vem Dominique, e Dominique é meu foco desse estudo também. E aí estou trabalhando com o PEP, né, que é a mesma metodologia que a Cecília trabalha, irmãs gêmeas de metodologia, com a Cecília. Bem, aí, porque a gente tem o mesmo orientador, né, que o professor Dr. Luiz Márcio. Ela na faculdade
ambas na UFBA, só que em 2 programas diferentes, né? A Anete está no programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, e agora eu estou na FACED, na Faculdade de Educação, mas é o mesmo aparato teórico-metodológico, né? A teoria que a gente trabalha em cima da didática. E aí, a gente, junto com o Dani, né, no percurso, com a proposta de continuar com o ensino, com um dispositivo didático, uma sequência didática para o ensino de probabilidade, né, trabalhando ainda em cima um viés um pouco filosófico, mais didático, que é falar sobre o conceito, né? Então, a gente vai se propõe a fazer um percurso de estudo e pesquisa para o ensino de probabilidade. Vá, Dani. Bom, eu também, assim como Cecília, também estou no programa de educação da UFBA, né? Nossa linha de pesquisa é currículo e informação, só que minha orientadora é a professora Andréa Oliveira, certo? E aí esse é o tema que não é definitivo, né? Já é o segundo título, que é a criação e adaptação de tarefas sobre funções na formação de professores de matemática, né? Esse ainda é um título provisório, ainda estou muito na fase inicial, né? Participando de reuniões aí com um grupo de pesquisa, né? O ENSIMA, que é o grupo de estudos em educação, matemáticas, educação, ciências e matemática, né? Mais ou menos por aí. Então, a gente tem reuniões aí semanais, e aí a gente está aí refinando esse projeto de pesquisa aí. E aí são nossos projetos em andamento, né, do PIBID e da residência, onde a Anete é a coordenadora do subprojeto de matemática do PIBID, né, e eu sou a docente orientadora, essa nomenclatura que se usa que está no edital da residência, do subprojeto da matemática da residência, né? Então, esses projetos, eles começaram em novembro de 2020, e eles vão, né, desse edital, até abril de 2022, né? Então, estamos aí a todo vapor com as atividades da residência e do PIBID, né? Fernando é o coordenador institucional do PIBID, e nós somos coordenadoras de área, né, da matemática, Anete do PIBID e eu da residência. Nesse projeto, tanto Dani quanto eu, a gente tem estudantes que são bolsistas também via reitoria, né? Sim, sim. Conseguimos aí, né, bolsas via PROEM. Isso. Exatamente. Pode seguir, Ashley. Isso, a nossa participação dentro desse encontro das licenciaturas de matemática do IFMA, né? Além da gente, também o professor Fernando participou também. Então, a gente teve tanta participação na comissão organizadora, científica, também submetemos trabalhos também. Então, foi uma participação bem efetiva mesmo do grupo. Esse aqui são os cardzinhos das nossas rodas de conversa, onde rendeu frutos, né, desse trabalho que a gente está submetendo aí para o EBEM e para outras coisas também que a gente quer fazer. E também a gente vai ver lá na frente um pouquinho do que a gente tem de intenção. Então, a ideia é que a gente possa trazer mais estudantes da licenciatura para trabalhar com essa temática, principalmente, né, do ensino de matemática inclusiva. Com isso, a gente pensa em algumas formações continuadas, tanto para docentes, né, internos e externos, quanto para licenciandos, e continuar, né, com essas atividades, ter participações em evento para apresentação dessas ações, né? E a organização do segundo ciclo, porque no primeiro momento da roda de conversa, a ideia foi que a gente pudesse ter falas dos estudantes, né, PNE, com especialistas e com profissionais de dentro do IFBA Salvador, e agora a gente gostaria de ampliar, trazer atividades, oficinas, trazer pessoas que viveram experiências com atividades práticas dentro de sala de aula, e quem sabe, e aí já é um projeto talvez a médio e longo prazo, gerar um e-book dessas oficinas e desse material que a gente vai estar trabalhando nesse segundo ciclo. Esqueci de alguma coisa? Acho que inicialmente é isso. Não, é isso. A gente tem a proposta de ampliar isso, né? A gente
pretende organizar até o final do ano, para que no ano que vem a gente consiga fazer de uma forma maior, né? Assim, até para que gere esse e-book que a gente pretende. Não só com as rodas de conversa, mas também trabalhando, né, com as formações continuadas, no qual a gente possa pegar alguns componentes curriculares na matemática, alguns conteúdos no qual a gente sinta a necessidade de fazer um estudo maior, né, e mais assertivo para o campus em geral, para o IFBA em geral e para os professores da educação básica. A gente também tem utilizado muito material, principalmente nas disciplinas que eu trabalho na licenciatura, os materiais que a gente tem produzido, né? Ainda não são tantos assim, mas os artigos que a gente tem publicado, ou junto com estudantes ou nosso, também com material de fomentação mesmo, de crítica para melhorar, para aprimorar e estar desenvolvendo. Então, também a ideia justamente é essa, também que a gente possa produzir para a gente retroalimentar a nossa formação inicial de professores de matemática e professoras de matemática. E é isso. Então, bom dia a todos, um salve a todos e a todas. Que bom, né, que esse momento nosso, né, de interação, de socialização de trabalhos, né, de pretensões de pesquisa, o que eu estou chamando aí, para mim, né, de velhas e novas reflexões de pesquisa. Eu me refiro também à minha tese, né, e ao conjunto de trabalhos que estão fazendo parte de um contínuo e algo que vem aí de perspectiva também. Mas, enfim, o que é que eu quero mostrar para vocês hoje aqui? Primeiro, um pouquinho da minha tese, porque eu acho que toda tese, a certa medida, ela traz alguns, lá no finalzinho, né? Enquanto considerações parciais ou finais, elas trazem alguns desdobramentos que podem gerar algum tipo de pesquisa, até mesmo no nível de tese de dissertação, né? Então, nós defendemos essa tese em abril de 2019, com o título As Interrelações Históricas entre a Física e a Matemática, né, que foi um trabalho mergulhado em ensino de ciências, né, evidências em diálogos extemporâneos de Galileu, Newton e a didática francesa na consolidação de uma abordagem para o ensino de física no Brasil. Foi um trabalho em que a gente discutia basicamente qual seria o papel, qual era o papel desta matemática aqui no Brasil e as influências disso. Qual era o papel da matemática no ensino de física aqui no Brasil, em especial. Então, nós fomos fazer uma viagem meio que macrohistórica, né, a respeito dos tempos em que essas interrelações foram mais fortes. E detectamos, pontualmente, alguns eventos dentro desse coletivo de pensamento, de pessoas que pensaram essas interrelações. No caso, então, a gente abordou muito mais as duas obras, né, do Galileu, as últimas obras do Galileu, né, de vida, que foram os discursos e os diálogos, em alguns momentos específicos também, os Principias do Newton. E lá, aliado a isso, a importação do modelo francês que trouxe a coroa portuguesa em 1808 para cá, o modelo de ensino francês, né? Nós detectamos uma forte influência diretiva, né, no ensino do Brasil de uma didática francesa. Não é esta didática mais moderna a que as meninas se referiram. Me refiro à didática mesmo do modelo de ensino francês. Então, nesta perspectiva, lá pelas tantas, no meio da pesquisa, a gente descobriu uma influência de aproximadamente 101 anos de traduções, de até composição de obras, né, eminentemente nacionais, mas que eram cópias francesas. E aí a gente veio a entender, a compreender o porquê que a matemática tem esta funcionalidade muito mais instrumental do que de linguagem no corpo, né, da área de física, digamos assim. Né? Então, é mais ou menos por aí que passa a nossa tese. Né? Bom, dito isso, a gente acredita que daí possam surgir novos trabalhos para novos fins, né? Fins de pesquisa dentro do grupo. Então, eu deixo esse aí como perspectiva. Há uma outra perspectiva que aparece para a gente
é um trabalho de TCC que eu estou desenvolvendo agora com a menina Dênia, né? A discente Dênia Neves Dias, que vocês devem conhecer, que é um trabalho que está sendo muito interessante, que obviamente depende muito dela, né? Mas ela versa justamente sobre uma controvérsia que existe, né? Que é elencada por vários autores, em especial a historiadora de matemática, a professora Tatiane Roque, 2012, que vocês devem conhecer, né, da UFRJ, que traz justamente a controvérsia se de fato, o que de fato aconteceu com a fórmula de Bhaskara, por que é de Bhaskara e por que não seria de Bhaskara. Então, essa controvérsia, a Dênia pretende observar nos livros didáticos nacionais à luz de uma teoria de Ludwig Fleck, né? A teoria epistemológica fleckiana, que fala justamente dos estilos e coletivos de pensamento ao longo, né, de uma série epistemológica, né? Então, nesse sentido, a ideia nossa é que a gente possa dar uma explicação para isso aqui no âmbito nacional, nos principais livros didáticos brasileiros que estão sendo vendidos, né, aqui no Brasil. Essa é a ideia do trabalho dela. Portanto, o título provisório da TCC dela é esse, Fórmula de Bhaskara, uma análise do estilo de pensamento de autores brasileiros. Mais um trabalho na área de história de matemática. E aí vem, né, mais outros 2 trabalhos que nós tivemos a felicidade de participar agora, nesse novo edital da PRPGI, edital de PIBIC, né, de iniciação científica, e depois dessa escrita e uma concorrência muito ampliada, nós conseguimos emplacar 2 trabalhos. Portanto, o grupo ganhou aqui dois meninos discentes pesquisadores que estão aqui conosco, que é o Diego Souza Ramos Fiais e a Tairine Alberta, que está aqui conosco. Então, a gente conseguiu aprovar 2 projetos de PIBIC, de iniciação científica de pesquisa propriamente dita. Um deles chama-se Construções de Narrativas Históricas e Ilustrativas concernentes a materiais didáticos do Departamento de Matemática do campus de Salvador para cursos das modalidades integrados e subsequentes. Isso parte muito de um convite que foi feito pela professora Valéria, ex-chefa de departamento, pela professora Silvia, por todos os colegas que estão mais lotados no ensino técnico e tecnológico, de feição, né, de arrumação, de atualização daquelas listas de teorias e exercícios do departamento, que são listas antigas e que foram renovadas ao longo do tempo e outras tantas criadas. Naquela ocasião, esses chefes de departamento chamaram a gente para contribuir, mas como nós estávamos mais voltados para o ensino superior, não pudemos fazer essa contribuição. Portanto, nesta ocasião, quando eu tive acesso às listas, eu acho que foi até o próprio Vitor que me disponibilizou, o professor Vitor, que eu vi lá, achei que nós podíamos dar uma contribuição mais nesse nível, né, de contextualização histórica, né? E aí a contextualização que eu me refiro é uma história muito bem contada, muito bem narrada, né, muito bem construída, coesa, com informações que tenham contextos históricos, né, contextos sociais, contextos culturais, muitas vezes com grandes influências filosóficas, né? Então, eu acho que a gente podia ali emplacar uma ou outra narrativa que poderia entremear estas listas com a finalidade, inclusive, de não só trazer, né, um advento de mais qualidade ao que já está posto, mas também uma forma de criar um interesse ou criar uma motivação, ou até mesmo humanizar muito mais as questões técnicas que são trazidas nessas listas, que, aliás, são muito bem feitas por todos vocês. Então, essa foi a ideia da gente criar, né? E a gente está agora conversando com a professora Silvia para ela tentar disponibilizar todas as listas para a gente começar o trabalho que já se iniciou. Eu costumo dizer que são 2 presentes que a gente está dando ao departamento e à licenciatura de matemática, né? São pesquisas que envolvem, a certa medida, o nosso departamento. Então, quem vai fazer essa pesquisa é o Diego. A outra
pesquisa perpassa justamente também pela própria história, da história agora das ciências, né, mais especificamente o âmbito da história oral, né, em que a gente, então, procura fazer leituras de documentos, né, norteadores, de PPCs, de ofícios, né, de diários oficiais, com o objetivo de estudar justamente as origens, não só da licenciatura de matemática, como a de física. Por quê? Porque as duas sempre foram co-irmãs desde o começo. Houve um processo de separação, que eu, inclusive, acompanhei, né, por uma questão mesmo estratégica, operacional, no nível da matriz curricular, mas sempre começaram juntas. Então, a nossa ideia é que a gente faça esse resgate histórico, né, de memória, no âmbito da história oral, né, que a gente mapeie essas pessoas que fizeram parte disso, né, e que possa, então, fomentar questionários semi-estruturados, bem direcionados, planejados, estudados anteriormente, até que a gente possa conseguir realizar uma entrevista como uma forma de ter uma memória que sirva não só para o IFBA como um todo, mas especialmente para aqueles alunos da licenciatura, das licenciaturas que têm interesse em conhecer, né, a história, né? A história precisa ser sempre alvo de memória, né? Uma fonte simbólica forte, né? Como a gente chama em história. E é esse o nosso desejo, de construir, né, elementos de pesquisa, né, cuja as respostas sejam factíveis no tempo da pesquisa. Esta pesquisa, quem vai desenvolver é a discente Tairine Alberta de Souza, que é bolsista agora do PIBIC CNPq, deste edital ao qual me referi. Então, gente, eu acho que eu finalizo aqui com aproximadamente 12 minutos. É o que a gente traz aqui de perspectiva, né, para compartilhar com vocês aí ao longo desse próximo ano. Era isso. Vocês estão vendo já minha tela, né? Já estão vendo. Já, sim, já. Pois bem, então... bom, eu vou fazer uma breve aqui introdução ao meu ano de 2020, que foi um ano, assim, redundante dizer, né? Porque todo mundo viveu isso, foi bastante complicado. Então, assim, eu começo com a interrupção dos projetos, dos programas universais que estavam em andamento. E, assim, foi lamentável, porque a gente estava fazendo um trabalho bem legal, tinha 2 projetos orientando, que era Educação, Estatística e Cidadania. A gente tinha 6 estudantes, 5 bolsistas e 1 voluntário, 4 bolsistas e 2 voluntários, e também o pensamento estatístico, que estava mais num campo mais teórico, também com estudantes da licenciatura, todos da licenciatura em matemática e uma só que era de física. Bom, e aí, assim, o ano de 2020, desde que iniciou a pandemia, eu me dediquei basicamente a me capacitar para enfrentar esse ensino remoto, né? Então, o curso de Moodle, de Classroom, o GeoGebra avançado para a gente usar, seja associado ao Classroom, seja das aulas síncronas, como a gente pode realizar atividades onde os alunos, durante a aula síncrona, a gente acompanha simultaneamente o que eles estão realizando, ou em formato de grupos, e também na produção de vídeos. É claro que isso, assim, tem produzido alguns frutos, porque tive que dar aula, e aí os meus trabalhos são decorrentes, os trabalhos que vieram depois são decorrentes desse aprendizado que eu tive nesse período. Então, do ano passado, de orientações de TCC, eu orientei, né, o TCC de Rafael, que foi a aplicação do Teorema Fundamental do Cálculo nas Ciências Naturais e Sociais. Este ano, o de Carlos Felipe, que foi Criptografia RSA, uma aplicação da teoria dos números. Então, assim, há sempre trabalhos diferentes, né? E que a gente termina se aprofundando em coisas que não estava mais acostumada. A parte de Rafael era um pouco mais familiar, porque envolvia cálculo, eu estava ensinando cálculo já há algum tempo,
Mas o de criptografia foi excelente, porque praticamente eu fiz um curso de álgebra, que há muito tempo eu não tinha contato, né, com a álgebra pura, e ele conseguiu dar uma aplicação bem legal. Depois, em andamento, agora eu estou orientando o Jairo. E aí eu não coloquei o título, porque a gente ainda vai decidir, mas é no campo da educação estatística, do letramento estatístico, mais ou menos na mesma pegada do projeto que eu tive no ano passado, dos projetos universais de educação estatística e cidadania. A gente vai trabalhar com estatística descritiva e propor, né, alguma atividade que seja voltada ao letramento estatístico, mas também como a estatística é responsável também, né, na formação de cidadãos críticos. Então, mais ou menos nessa linha. Pronto, e orientações futuras, acabo de me comprometer, né, em assumir orientações de TCC na especialização EAD do campus de Camaçari, que é matemática na prática. E aí esse trabalho ele vai ser realizado no período do próximo mês a 1 ano e meio, né, dos estudantes que estiverem sob a minha responsabilidade de orientação. Eu ainda não os conheço, então vamos ver o que é que vai dar. Bom, então as participações em banca foram, obviamente, a de Rafael, eu já falei, a de Carlos Felipe, e participei também da banca de especialização da educação profissional e tecnológica, né, da especialização da educação profissional e tecnológica, de Carlos Bruno, que todo mundo conhece, né, que foi nosso primeiro egresso do curso da licenciatura. O trabalho dele foi sobre o ensino da matemática na educação profissional e tecnológica. Ele fez uma análise das dissertações defendidas no mestrado do Profimat. Isso foi recentemente, foi agora no mês de agosto, no início de agosto. Bom, e aí, assim, o que eu tenho assim, de perspectiva, né, esses trabalhos que eu apresentei anteontem, terça-feira, né, no feriado, no curso de GeoGebra, e os 2 que eu submeti ao EBEM, que eles já foram aceitos, né, eu preciso resubmeter com alguns ajustes de formatação. Como eu disse, foram todos frutos dessa capacitação do meu período de reclusão de 2020, porque são diretamente ligados a atividades que eu desenvolvi com os estudantes nas aulas remotas. O primeiro eu fiz uma apresentação de um tutorial de como usar a calculadora de probabilidades no GeoGebra, e foi fruto de uma atividade que eu fiz durante a ZAIMP, que eu assumi uma turma de probabilidade estatística. E os trabalhos que eu submeti ao EBEM, um é uma comunicação científica, um estudo do quadrado mágico de Merlin com álgebra linear, que é basicamente o quadrado mágico, um jogo, né, que era um jogo eletrônico desde a década de 80, e aí esse jogo eu implementei no GeoGebra, para ser jogado no GeoGebra, e aí a gente faz a modelagem matemática dele, né, de como encontrar a solução do jogo, modelando, transformando em vetores, em matrizes, e resolvendo uma equação matricial. É uma coisa assim, simples, porém muito, muito bonita, porque tem uma pegada lúdica que eu acho que dá para ser usado nas aulas de álgebra linear, e como uma motivação, e aí a gente explora os conceitos de espaço vetorial, de dependência linear. Eu, assim, gostei bastante desse trabalho, né? Depois, assim, então, uma coisa que eu fiz, esse aqui realmente era uma coisa que estava adormecida na minha cabeça assim, há um certo tempo, e aí agora eu tive a oportunidade de escrever. E o outro é um relato de experiência de uma aula que eu dei com a turma de probabilidade estatística, explorando o problema de Monty Hall, que é o problema das 3 portas, aquele jogo que tem 3 portas, e está escondida em uma delas, tem um prêmio de um carro ou um bode. Então, assim, é um problema clássico de probabilidade,
E aí, no caso, o que eu exploro aqui nesse relato de experiência foi como foi o desenvolvimento da aula síncrona com um problema que é lúdico, é clássico, tem uma dificuldade, ele é polêmico em relação a entender a probabilidade de se acertar, de se conseguir o prêmio. E aí, assim, eu fiz uma interação de jogo de forma assíncrona com GeoGebra, com planilha do Grupos e com o próprio Meet, e aí deu uma experiência bem legal. Então, eu escrevi esses dois trabalhos para o EBEM, que vão ser apresentados agora em outubro. Basicamente, é isso. Foi como eu falei, as coisas foram acontecendo a depender das demandas e do andar da carruagem, assim, sem que eu me concentrasse em dizer, bom, a minha linha de pesquisa é tal, eu gostaria de trabalhar com isso. Eu não sei com o que é que eu gostaria mesmo de trabalhar. Acho que eu gostaria de trabalhar com estatística aplicada, mas isso ainda não surgiu. Bom, paralelamente, de uma maneira informal, que eu já pensei em transformar em projeto de pesquisa, me faltou só mesmo forças de sentar e escrever. Eu gostaria de fazer um projeto de pesquisa para trabalhar com criação de atividades no GeoGebra para o ensino. E aí, assim, informalmente, eu tenho esporadicamente me reunido com 3 estudantes da licenciatura. Inclusive, então eu tenho orientado eles, né, nas atividades que eles preparam para o GeoGebra. E aí, em particular, o Ali, ele apresentou também um tutorial no primeiro encontro do curso de GeoGebra, um vídeo mostrando a utilização da ferramenta inspetor de função do GeoGebra para o estudo de sinais das funções afim e quadrática. Então, esse foi um trabalho assim apresentado formalmente, mas esporadicamente e de forma informal, a gente tem se reunido, Ali, Naira e João Vitor. Ou seja, os 3 estão na residência, então, por eles 3 mesmo, eu não formalizaria o projeto, porque eles já são bastante comprometidos, por isso que a gente manteve o grupo informalmente, porque aí a gente se encontra a depender da demanda, porque eles já são bastante dedicados a outros projetos. Aí, se caso essa proposta de como pesquisa ela se concretize, aí, claro, eu incluiria estudantes que não estejam já comprometidos com outros projetos. Pronto, eu acho que foi isso. Então, esse é o que eu tenho feito. Então, finalizo aqui. Obrigada. Como todos vocês sabem, eu sou formado em matemática, sou licenciado em matemática, e meu mestrado e doutorado é na área de geofísica. Então, o meu trabalho é simulação matemática computacional. É esse meu trabalho, é o que eu faço, é o que eu faço desde o meu mestrado, meu doutorado. Então, essa é a minha atuação básica. Então, eu trabalho com 2 vertentes dentro da simulação, a modelagem direta e a modelagem inversa. Esse é meu trabalho especificamente. A mulher diz assim, mas qual é o modelo? Qualquer um. Eu já trabalhei com modelos diversos, já trabalhei com modelo de odontologia, de fisioterapia, de ambientes marinhos, de modelos aplicados à educação, modelos aplicados ao ensino. Então, o que vocês pensarem de modelos que eu possa atribuir em modelos de simulação matemática, eu faço. Eu tenho um trabalho na área de quelônios, eu tenho um trabalho na área de mamíferos aquáticos, eu tenho um trabalho, de outro lado, eu tenho um trabalho de articulações, então, isso é muito na minha vertente. Então, basicamente, o que é que eu tenho? Eu tenho 2 projetos de pesquisa, que eu chamo os meus projetos guarda-chuvas, que eu faço sempre esse trabalho, e quando eu trago um grupo, um aluno, ou um mestrando, um doutorando, seja o que for, ele vem trabalhar comigo, eu mostro que é esse trabalho aqui. Se eu vou participar de um projeto de pesquisa, eu digo que é essa área de atuação, eu posso
Recentemente, eu estava trabalhando junto com um grupo da Petrobras, que Elias era o nosso coordenador no projeto, então eu tinha uma sub-área dentro desse projeto que executava isso, que era o meu trabalho, onde eu posso contribuir. E aí eu fiz a simulação de toda a parte química lá do processo a nível, como é que chama, de reservatório, né? E pronto. Então, é esse o meu trabalho. Eu simulo aquilo que eu posso, o que a natureza me dá, o que o universo me dá, eu transformo ele em funções matemáticas e dessas funções matemáticas eu faço a simulação. Não importa qual é a área. Até a partir de humanas eu já tinha um trabalho, mas eu não gosto muito de comentar e fica um pouco mais lá para trás. Então, eu tenho dois projetos que me dão, que têm o suporte. Claro, evidentemente, que são projetos que eu já venho trabalhando há muito tempo, e dentro deles eu venho sempre angariando, dentro deles, outros subprojetos e assim vai. É esse projeto que está aqui, que é o mais antigo, Simulações Numéricas de Sistemas. Basicamente, esse projeto é para a linha de modelagem direta, aquela modelagem que você conhece os parâmetros e você vai definir como é que a atuação do campo, a atuação da propagação do fenômeno. E eu trabalho um outro lado, que é um pouco mais, vamos dizer assim, esse projeto já não é tão antigo quanto o outro é um projeto que eu já trabalho desde a década de 90, esse praticamente já é do século XXI, que é a parte de inteligência artificial aplicada a controles e monitoramentos de ambientes. Esse, basicamente, foi um trabalho que eu comecei, que eu fiz no meu pós-doutorado, né, junto com a Marinha, com o pessoal da Marinha, e na época eram ambientes marinhos, e aí eu propaguei e ampliei. Então, basicamente, meu trabalho é esse. Vou falar, eu já está aqui na minha sequência, basicamente esse foi o nosso artigo, que o ano passado é mais um artigo da tese de doutorado de Edmere, que nós publicamos no ano passado, junto com o professor Scalon, lá de Lavras, ainda é produto ainda do projeto de doutorado, como todos vocês sabem, eu fui coordenador institucional do projeto de doutorado do DINTA Estatística, né? Algumas pessoas que estão dentro do nosso grupo hoje fizeram doutorado com a gente. E esse foi mais um, vamos dizer assim, mais um trabalho que nós fizemos, foi publicado, né, na revista, e eu acho que é um trabalho que eu venho aí tentando discutir com a Edmere, e tem outras vertentes que a gente vai tomar em relação a isso aí. Tem, dentro do trabalho que a Edmere fez, eu fui orientador, tem muita coisa que a gente pode produzir. Infelizmente, essa distância nos deu um pouco de desconforto, mas acredito que quando a gente voltar ao presencial, eu acho que agora, com esse tempo mais livre que eu tenho, não tirando a parte administrativa, tá aí. Então, basicamente, isso aí. Se você quiser comentar alguma coisa a mais, Edmere, pode ficar à vontade. Comecei esse artigo, é um artigo bem básico, né, Luri? Da minha tese. Ainda tem muita coisa para a gente fazer, né? Tem a parte das aplicações, tem aplicações em bidimensional, a gente trabalha com aí o espectro, né? Análise espectral, né? Que entra até no trabalho de Disseu, me parece que Disseu já comentou comigo sobre os pontos, quando é cluster, quando aí o espaço é cluster, quando é regular, quando é aleatório, então a gente também trabalha com isso, Disseu, tá? E basicamente a gente vai continuar nesse projeto aí. Nesse semestre que passou, além disso, eu tive 2 alunos de iniciação científica, um aluno que hoje está inscrito no nosso grupo, né, que é o Moisés, e o Moisés desenvolveu, ele é da engenharia química, então ele desenvolveu um projeto na área de dispersão de poluentes em meios porosos com reações químicas, né? A pesquisa dele termina em setembro e deve emendar já o TCC dele, só que o TCC dele vai ampliar um pouquinho mais a vertente e talvez vou trabalhar junto com o professor Lincan. Nós vamos trabalhar na orientação dele. Já o outro trabalho que eu venho desenvolvendo, também outro aluno de estação científica, se vocês verem, voltando aqui, Moisés está baseado mais na modelagem direta. Já o outro trabalho que eu estou concluindo agora, junto com o Diego, Diego já é um aluno da engenharia elétrica, ele está no grupo da engenharia elétrica, mas é um trabalho que eu venho na parte de matemática inversa. Construção de um modelo de inteligência artificial para a gestão do sistema público de energia elétrica. Esse projeto surgiu com uma necessidade da energia hoje, que nós estamos acumulando energia solar e eólica,
E nós estamos precisando de um parque de bateria com eficiência para que possa suprir a nossa necessidade para o consumo interno do Campo Salvador. Aí o professor Armando Tanimoto me procurou e disse: Alimar, se tem alguma ideia? Claro, pode trazer. Se tem algum aluno, tem aí. E Diego já fazia um trabalho com ele. Diego é um aluno já formado em engenharia civil. Hoje está fazendo a segunda graduação, está fazendo engenharia elétrica conosco. Ele fez civil na FACS, agora está elétrica aqui conosco. E aí eu disse: não, o Diego foi meu aluno de cálculo numérico, não tem problema nenhum. Aí surgiu a ideia de a gente ter um sistema inteligente que conseguisse, nos horários de pico, na maior necessidade, para que não houvesse perda dentro desse sistema, um sistema inteligente para que possa definir quantas baterias em séries em paralelo a gente pode utilizar, dependendo do consumo interno. Claro, evidentemente, que é um projeto que teve já um artigo aprovado em um evento, então aí, se der tudo certo, ele pode até criar um dispositivo embarcado, e esse dispositivo pode dar bastante substância em outros projetos. Então, basicamente, são projetos que começaram em 2020, que vem a atuação de 2020 para cá, e esses projetos já surtiram, todos dois, alguns artigos. O primeiro foi o artigo do ENDEC, todos eles são artigos, são trabalhos de seminários à distância, né? Esse ENDEC aqui foi um evento da Universidade, promovido pela Universidade Federal da Paraíba, né? Campina Grande, me perdoe, que foi apresentado o trabalho do Moisés. Esse é um trabalho que vai estar dentro do NEM, já que Moisés é aluno do NEM, e vai ser publicado numa revista que hoje é uma revista eletrônica que o próprio ENDEC criou. Houve mais de 1.200 trabalhos, e eles realmente estão com um nível bastante alto de publicação. Já o trabalho de Diego, que foi um trabalho preliminar, ele apresentou semana retrasada, passada, no final de agosto, do COP7, que foi aquele encontro daquelas universidades todas, basicamente a UFBA, alguns institutos federais, a Universidade Federal de Lagos, várias universidades promoveram, é o segundo, né? E ele apresentou na área de engenharia. Esse trabalho especificamente que Diego apresentou, ele não tem a rede neural como ele está usando naquele projeto dele. Ele usou a metodologia dos mínimos quadrados. E ele criou um modelo de mínimos quadrados que se adaptou com bastante propriedade, ou seja, ele conseguiu mostrar isso com bastante propriedade, um problema que resolve o problema de bateria. Mas agora ele está terminando a parte de mínimos quadrados. Além disso, gente, em 2020, eu tive alguns trabalhos de TCC. O primeiro trabalho de TCC, voltado para a linha da prática da educação, a parte de modelagem educacional, foi a orientação do Yuri, né, aluno da física, né. Foi a primeira orientação de TCC da física que eu participei. Yuri foi meu aluno de iniciação científica, terminou o IC em 2020, ainda no ano passado. Basicamente, ele sucumbiu, chegou a esse nosso trabalho. Foi um software educacional para ensino de ondas planas eletromagnéticas. Muita gente pergunta: mas você fala muito de eletromagnetismo, porque o meu trabalho dentro da geofísica é na linha do eletromagnetismo. Então, se perguntar se eu sou especialista em eletromagnetismo de propagação de ondas em gel, é o que eu sou, é o que eu fiz. Tanto mestrado como doutorado, eu trabalho com eletromagnetismo, é isso que eu trabalho e gosto muito. Ah, mas só isso? Não. Quando alguém chega com essa ideia, eu realmente gosto de puxar. Então, o Yuri trabalhou com isso, ele criou um software onde, a nível de ensino médio e ensino superior, o aluno aprende eletromagnetismo, já que tem essa dificuldade muito grande na área da física. Então, o trabalho de Yuri foi no ano passado, o Yuri se formou, hoje virou primeira linha do Banco Santander, hoje está trabalhando lá no Santander, e agora ele faz análise de investimentos e outras coisas do Santander. Então, o Yuri mora em São Paulo hoje. É físico, mas mora em São Paulo. Outro trabalho que eu desenvolvi também com o Breno teve como orientação o professor Lincan, terminou agora, começou no ano passado, em 2020, o TCC de Breno na área de engenharia química. Esse é o trabalho de Breno, de engenharia química. Deixa eu trazer um pouco mais para aqui para baixo. Teve eu e o professor Lincan como orientador e co-orientador. Basicamente, o trabalho de Breno foi fazer uma modelagem
ele já fez a parte experimental e a parte numérica, linkando com o experimental e com a parte numérica, o CFD, com dispersão em reatores PFR. Basicamente, são situações que a indústria da química se depara constantemente e Breno conseguiu, com bastante desenvoltura, construir. Eu falo Breno e Yuri, porque Breno e Yuri foi aluno, basicamente, de muitas pessoas que estão falando aqui agora. Foram alunos de vocês. Por último, ano passado, o semestre passado, teve o trabalho de dissertação, o TCC, desculpe, de Marcelo, né, dentro da matemática, foi o primeiro TCC na matemática que eu orientei, que foi a inserção do ensino de equações diferenciais ordinárias na formação básica de matemática. No início, foi assim, como é que chama? Uma surpresa, como é que ensina equações diferenciais a nível de ensino básico. E, realmente, o trabalho de Marcelo foi muito bom, que já vou logo dizendo a vocês que vai se transformar num livro rapidamente. Eu já estou com um projeto de transformar esses 3 TCCs em livros. É o meu pensamento, que eles estão já. A vantagem do LITEC é que, com poucos comandos, em menos de 1 hora, 2 horas, eu transformo esse TCC num livro. E aí, só procurar quem vai publicar, não só esse de Yuri, não, que ele me pediu, que ele está sem tempo lá, o Santander está tirando muito tempo que ele, e o de Breno. A gente vai transformar esse tipo de coisa bem rapidamente, e o projeto com o Marcelo está um pouco mais adiantado, e ainda devo até, se for possível, com ele, até o final do semestre, a gente está buscando quem possa divulgar. Pode ser um livro eletrônico, e a gente vê uma editora, tem algumas delas, principalmente a Pindorama, eu estou até querendo analisar qual é essa Pindorama, está cobrando muito para que a gente possa publicar um livro lá, e manda de vez em quando algumas coisas, mas eu penso muito mais em buscar uma editora como a própria editora da SBMAC, que hoje já está com edição também, não só de artigos, mas também de livro, e aí a gente começa a pensar nessa linha. Vou talvez usar o trabalho de Marcelo como algo para dar continuidade nessa linha que eu, basicamente, eu nunca trabalhei assim, com vertente forte, como vocês fizeram a publicação recentemente, talvez até pensando até no IFBA. A gente está pensando nisso aí, tem essa ferramenta na mão, a gente pode trabalhar. Então, isso é um trabalho que a gente pode fazer ao longo do tempo. Nesse semestre, estamos basicamente agora, né? Eu estou orientando o Kleber, dentro da matemática, um TCC de matemática, esse é o projeto dele. Ele mudou um pouquinho, viu, Enete? Um pouquinho a estrutura, ele começou a gostar de uma coisa que eu precisava muito, gente. Hoje eu tenho um problema aqui na parte de modelagem inversa, que eu precisava de um aluno que buscasse, como Edmir falou no instante sobre o R, mas eu queria que alguém trabalhasse um pouco mais com lógica nebulosa, com lógica difusa, ou fusiana, como a gente fala mais na prática, no nome inglesado, aportuguesado. Então, eu precisava de alguém aqui, aí eu, final do ano, no final nas férias, batendo um papo com o Kleber, ele gosta de lógica, mandei para ele algumas publicações, ele se interessou, disse, pô, mas é o que eu sempre quis fazer. E aí eu simplesmente propus, ele está pensando, então, está fazendo estudo de lógica à força, fazendo uma abordagem, vamos dizer assim, matemática, para que possa apresentar aos seus colegas, a nós, professores, e o projeto dele vai ser para a lógica FOSE, mostrando a FOSE um contexto educacional, como ele queria também um contexto industrial, senão eu não quero nada industrial, porque você é um licenciado em matemática, eu encaixei cotidiano. Mas, possivelmente, o trabalho dele vai ser a lógica FOSE dentro do contexto educacional, que abastecia ele com várias coisas na área educacional. Muita gente utiliza muita coisa da lógica FOSE, como você sabe, não é a lógica clássica, não é só verdadeiro e falso, ela tem um espectro de operações, e eu preciso disso porque, quando eu fiz o trabalho lá na Marinha, lá no meu pós-doutorado, na matemática inversa, eu usei exatamente a lógica FOSE e a lógica paraconsistente para determinar algumas situações que eu precisava lá, não só ter os dados, como também tomar decisões. E aí, nesse contexto geral, eu tive que usar o FOSE em uma parte, e depois a paraconsistente para dar corpo ao que eu estava querendo que o nosso sistema usasse como ação. E aí, agora, me veio essa oportunidade de um aluno que realmente vai fazer um estudo geral, vai apresentar um folha em forma de TCC, é matemática pura, e é bom porque é um estudo que
na minha concepção, deveria já estar lá a nível de ensino médio, porque é uma cultura bem simples. Só que no Brasil as coisas demoram um pouquinho, já tem alguns autores hoje que mostram que no mundo inteiro já se estuda lógica fuzzy a nível de primeira, no segunda etapa do ensino da matemática, vamos ver se no Brasil a gente chega lá. Além disso, um projeto para esse ano, é um projeto de iniciação científica do Diego, que eu estou renovando o projeto de iniciação científica, e aí eu estou casando duas coisas que há muito tempo que eu queria fazer. Como o Diego, ele não é aluno, ele é aluno da engenharia elétrica, mas não está cadastrado no NEM, ele está cadastrado no outro grupo, sinais de sistema, mas é como eu disse a vocês, os trabalhos acontecem paralelo. Como o Diego é formado em engenharia civil, ele é formado pela FACS, ele está fazendo a segunda curso, a engenharia elétrica conosco. Eu disse a Diego, há muito tempo, Diego, que eu já fiz esse trabalho lá na minha iniciação científica, quando eu estava lá na década de 80, fiz um trabalho muito semelhante com o professor falecido, o professor Botelho, ainda lá, quando eu ainda tinha 20, 22 anos, e eu queria retomar de novo, que poucos são aplicados. Eu quero pegar o campo natural nosso, o campo eletromagnético, natural, o campo telúrico, e usar esse campo sem nenhuma fonte de corrente, que foi palco do meu mestrado, e fazer análise das estruturas de construção civil. Aí, então, se você olhar o projeto dele, cita os casos que aconteceram recentemente no México, cita o caso agora de alguns terremotos onde as estruturas já estavam desgastadas. Se vocês que passam em Salvador aí vão ver, citou o caso também lá de Belo Horizonte no ano retrasado. Se vocês passam em alguns lugares, vocês vão ver vários viadutos com a sapata, toda a estrutura deteriorada, ou seja, às vezes o governo não olha, você vai olhar quando tiver realmente problema de desabamento. E aí veio isso, como ele agora se especializou em inteligência artificial, usando redes neurais, vou usar agora o conhecimento de engenharia civil, conhecimento de elétrica, o conhecimento de geofísica, unir isso, e a gente criou esse projeto que está dentro do projeto de ambientes, caracterização de estrutura de construção civil através de cálculo eletromagnético e redes neurais. É um projeto que tem um viés teórico, computacional. Como ele é engenheiro civil, ele tem um equipamento que ele pode usar junto com a Universidade Federal, ele pode usar na prática, e se ele quiser, pode vir se transformar numa dissertação de mestrado ou até a tese de doutorado dele. Ele gostou muito da ideia, eu escrevi o plano de trabalho, ele ajudou em algumas coisas, claro que o plano de trabalho não. Esse é um projeto meu para 2022.